vamos falar do poder mais cobrado na história do mundo, que é o poder de polícia, né? E quando você fala em poder de polícia, deixa eu te dar a frase de prova para a gente poder conversar. É o poder que a administração pública tem de restringir ou limitar, chame você como quiser, liberdades, direitos ou até bens individuais em nome do interesse público. Toda vez que você tem uma atuação do poder público em que eu pego o seu poder, a sua liberdade, o seu direito individual, afasto para poder atender uma demanda de interesse público, nós temos efetivamente o poder de polícia funcionando. Então, assim, o que é necessariamente a ideia do poder de polícia? Vamos conversar rapidinho uma coisa, porque eu acho que vale muito a pena. Assim, eu gosto de vez em quando de falar um pouco de contexto histórico, mas não é porque eu sou chato, não, é porque realmente eu acho que é válido. Na nossa história real, num passado não muito distante assim, o que acontece? A gente vivia uma coisa chamada estado de polícia. E esse estado de polícia, ele foi se organizando depois, que era um estado em que o administrador público não tinha lei sobre ele era soberano, fazia o que quisesse, mas esse estado foi se organizando para poder aí constituirmos, depois de Revolução Francesa, né, a verdadeira administração pública, e surgiu o poder de polícia como a primeira função da história da administração pública. Quando você estuda lá Estado, governo e administração pública, as primeiras aulas de direito administrativo, né, que nem sempre cai em prova também, ele fala para você sobre isso. O que é administração pública, né? Ou melhor, quais são as funções principais da administração pública? A primeira função mais importante da história da administração foi o exercício do poder de polícia. Porque, veja bem, eu preciso atender demandas de interesse público. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso através de atos que vão atacar interesses individuais. Beleza, mas como que isso vai funcionar, que alguém vai aceitar? Vai ter que aceitar. Vai ter que engolir. Por quê? Porque nós temos a prerrogativa de fazenda pública, né, de atuar em nome do interesse público. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o poder de polícia, ele é uma consequência desse tempo do estado de polícia, em que a administração mandava pra cacete, definia. Ainda hoje existe. Porém, o poder de polícia sofreu algumas ressalvas absurdas e importantes, graças a Deus, que fazem ele ser o que ele é hoje. O problema é que quando a gente fala em poder de polícia, às vezes, cara, a gente já instala. Aquele que a polícia militar exerce. Calma lá. Não estou dizendo que não seja, mas calma lá. Porque quando você fala em poder de polícia, você não pode pensar na polícia judiciária. Nós temos que fazer uma divisão, tá? Polícia administrativa e polícia judiciária. Aliás, você vai encontrar livros e professores que falam assim, é fácil. A polícia administrativa, ela tem ação preventiva. A polícia judiciária tem ação repressiva. Beleza. O problema é que esse conceito é velho e não funciona mais. Não vale. Porque se você parar para pensar, a polícia administrativa, que é aquela que exerce a ação em nome do Estado, ela também pune quando ela aplica multa, quando ela manda suspender a atividade. Então ela também é repressiva. E a polícia judiciária também, ela vai investigar, ela vai evitar crimes. A função da polícia não é resolver só crime, também é evitar que aconteça. Então ela também é preventiva. Então, assim, esse conceito está muito ultrapassado e não vale a pena para a sua prova. Agora, o que a gente precisa saber para a prova mesmo? Quando a gente estuda poder de polícia no direito administrativo, eu estou falando apenas da polícia administrativa. Ela tem atuação preventiva, tem atuação repressiva. Perfeito. E eu não estou falando da polícia judiciária. Polícia judiciária, você vai estudar com a professora Cláudia Serpa, você vai estudar com o pessoal aí do penal, do processo penal. Não é comigo. Até porque eu sou uma anta. Então qual é a jogada? Polícia administrativa são os agentes públicos que têm o poder de agir em fiscalização, definição de normas e até mesmo aplicação de penalidades quando necessário. Então, gente, na boa, qualquer tipo de fiscal que você pense, fiscal de obra, fiscal de vigilância sanitária, fiscal de posturas, qualquer um. Agentes de trânsito, inclusive agentes policiais também, que eles também vão agir com o poder de polícia em alguns casos. Toda vez que você pensa nesses caras, fiscalizações, você está pensando no poder de polícia. Então, assim, o que é o poder de polícia? É o poder que a administração pública tem de chegar para você e falar, você como indivíduo tem liberdades, direitos, bens, beleza, mas eu vou afastar isso em nome do interesse público. Aliás, outra coisa, a polícia judiciária, ela ataca pessoas. A polícia administrativa só pega bens e liberdades. Então não tem conversa. Então vamos lá.
A grande jogada é você pensar no seguinte: o poder de polícia vai acontecer sempre que você enxerga que a administração pública está limitando suas possibilidades. Pega teu carro, vai dar um rolê, aí você vê lá, velocidade máxima permitida na via, 60 km por hora. Por quê? Porque eu estou limitando a sua liberdade em prol do interesse público. Evitar acidente, proteger a integridade física das pessoas, a vida das pessoas. Por que a administração pública chega para você em certos momentos e fala, vou desapropriar? Sabe aquela tua propriedade bonitinha que você tem? Pois é, não é mais tua. Por que isso acontece? Porque eu estou exercendo o poder de polícia, estou atendendo o interesse da sociedade. Por que você tem no plano diretor do seu município, consequentemente, no plano diretor é municipal, regras do tipo, em tais ruas só pode ter estabelecimento comercial, na outra rua só estabelecimento residencial, aqui não pode ter construção com mais de 2, 3 andares, porque isso é poder de polícia. Então, assim, toda vez que você falar em poder de polícia, você vai pensar na autoridade pública, na administração pública, estabelecendo um monte de processo para que você tenha os seus direitos naturalmente um pouco afastados, mas para atender o interesse público. Eu não estou ilegitimamente afastando seus interesses, ilicitamente, não, eu estou fazendo isso por interesse público. E para isso ficar muito claro para você, deixa eu te mostrar uma coisa. Existe um detalhe chamado ciclos de polícia, ou ciclos do poder de polícia, ou etapas de polícia, cada um chame como quiser, mas ciclos de polícia ainda é o termo mais usado. O poder de polícia ele acontece em 4 ciclos. O primeiro ciclo chama-se ciclo de norma, ou de ordem, por alguns. O segundo chama-se ciclo de consentimento. O terceiro chama-se ciclo de fiscalização. E o quarto e último chama-se ciclo de penalidade ou sanção. Peço perdão que eu escrevi aqui embaixo, ficou meio feio, mas tudo bem. Vamos montar esses ciclos juntos aí e depois eu vou para a tela de novo aí para a gente poder atacar. Olha só, imagina que você tem o sonho de abrir um estabelecimento comercial, um restaurante. Você viu o Masterchef pra cacete e tá se achando o cozinheiro. Ah, foda-se, vou montar meu restaurante. Beleza. Você pode chegar e pensar, vou montar meu restaurante? Não. Né? Para você poder ter o seu restaurante, tal, bonitinho, você vai ter que olhar a legislação. Tem algumas regras. Você vai passar por algumas análises ali, né, do estabelecimento, questão de bombeiros passando lá, local, blá blá blá, tem que ver se a região pode, se não pode, instalações. Beleza. Por que isso? Porque a administração criou normas, criou uma ordem. Você tem o direito, mas esse direito só pode ser usufruído se você atender às ordens emanadas pela administração. Quando você chega para a administração e fala, atendi a todas as ordens, você pode me autorizar a começar a funcionar? Aí nós temos o segundo ciclo, que é o de consentimento, que é quando a administração pública verifica que a ordem, a norma foi respeitada e que você vai ser efetivamente autorizado. Só que depois de autorizado, você não está livre. A administração ela vai ficar fiscalizando a sua atuação, ela vai ficar em cima de você, que é o terceiro ciclo. A garantia de que você se mantém de acordo com a lei. Caso você escorregue, nós vamos para o quarto ciclo, que é a punição, a sanção ou a penalidade. Então, assim, só para você ter uma ideia, o ponto é o seguinte. Eu estou olhando aqui os comentários, tá? Perdão, mas tudo bem. O que é o detalhe? Daqui a pouco eu respondo, tá, Elson? Fica tranquilo que eu fiz sua pergunta aqui. Eu estou evitando, eu estou olhando para não perder aqui nenhum contato da galera. Qual é o ponto aqui? Eu quero dirigir. Beleza, você pode dirigir à vontade, né? Claro que não. Você tem que seguir uma ordem, primeira fase. Então você tem que fazer todo um sistema, passar em prova, fazer prova escrita, prova prática, bonitinho. Passou, você vai ser autorizado a dirigir. Consentimento. Só que depois que você está dirigindo, você vai ser fiscalizado pra cacete. E essa fiscalização pode resultar em multas, pode resultar em, sei lá, levar o teu carro lá pro parquinho lá, né? Eu esqueci o nome agora, mas tudo bem. Tá tranquilo, depósito. Parquinho. A idade. É porque a gente tinha uma piada interna lá no Rio de Janeiro sobre isso, mas deixa pra lá. Até aqui tranquilo. Então, assim, o que é o poder de polícia? É toda vez que você vê a administração pública atingindo o teu direito para atender uma demanda da sociedade. Então, quando a administração pública, por exemplo, diz para você, se você sair de casa sem máscara, o agente público ele pode te levar até mesmo à delegacia ali para levar uns tapas na cara. Claro que ele não vai te levar para a delegacia porque não é crime. Mas ele pode te mandar voltar para casa, pode te levar à força para casa, pode dar um tapa na tua cara. Claro que ele não pode. Por que isso? Porque isso é poder de polícia.
Então, quando você tem essa questão, aconteceu muito aqui em Blumenau, loja americana, esse pessoal aí não podia abrir e estava abrindo loja do mesmo jeito. A Van. O que o cara fez? A autoridade administrativa chegou lá e falou, não pode não. Advertiu. No outro dia abriu de novo. Multa. Poder de polícia. Deixa eu responder umas perguntas aqui, depois a gente volta. O Elson perguntou assim, o poder de polícia pode ser revisto pelo próprio servidor ou apenas juridicamente? Tudo o que é feito, porque se você enxergar, o poder de polícia decorre de atos administrativos. Então, tudo que é ato administrativo pode ser revisto pelo próprio servidor e pelo judicial. É só você lembrar da aula de extinção de atos, né? Só vai poder ser judicial quando for ilegalidade. Fora isso, você pode tentar sempre. A Joélia perguntou do poder de polícia ser indelegável, vou chegar lá. O Cello também falou sobre a delegabilidade, falaremos sobre isso também, tá? Recentemente, agentes do Estado prenderam uma senhora por descumprir o decreto da prefeitura, de não transitar pela praça pública. Nesse caso, trata de cumprimento do dever de polícia exatamente. Só que não precisava chegar ao ponto de prender também, né? Não sei como é que foi essa prisão aí, mas sim, é o poder de polícia, porque eu estou restringindo. Mas eu tenho liberdade de ir e vir. Amigo, é poder de polícia. A gente está numa situação... Lá no Rio de Janeiro foi decretado, estado de calamidade pública, né? A gente tem várias situações que podem. Então, nós estamos vivendo um dos momentos em que o poder normativo e o poder de polícia estão na nossa cara o tempo todo. E é por isso que eu até pensei, essa live eu tenho que focar mais nesses dois poderes, cara. Porque esses dois poderes vão ser muito cobrados em prova. O examinador lá, o cara que faz as questões de concurso, ele está sentadinho em casa. Quanta questão que está surgindo, né? Não tenha dúvida. Os caras estão vendo aí pra cacete exemplos. Então fica tranquilo que esse ano a gente vai ter, e ano que vem também, tá? Porque sabe-se lá quando essa pandemia vai realmente acabar. E os concursos vão voltar aí com força total. Mas esse ano e ano que vem vai ter uma porrada, não tenha dúvida. Em relação à delegação, a pergunta de vocês é ótima. Por quê? Porque essa porra é uma briga eterna, mas que se resolveu. Vou contar a história e a coisa fica mais tranquila. Lá no estado de Minas Gerais, pessoal de Minas que tiver aí, um grande abraço. O que aconteceu? A BH Trans era uma instituição, né, uma entidade privada, salvo engano da minha parte, mas era uma instituição que realizava ali a fiscalização de trânsito. O que acontece? Exatamente, Alexandre, está restringindo liberdade para atender o interesse público. Perfeito, evitar aí o contágio de simuladas paradas. O que acontece? Lá em Minas, o poder público ele contratou uma empresa privada para instalar câmeras de trânsito para fiscalizar ali o trânsito e, consequentemente, se encontrasse alguma coisa, já manda multa. E aí o pessoal chegou e falou, peraí, isso é poder de polícia, porra. Fiscalizar, poder de polícia é próprio do poder público. Desde quando que o poder de polícia pode ser exercido pela autoridade particular? Que loucura é essa? E isso foi parar lá no STF. A ADI 1171 serviu muito como base disso. Legal é 1171, né? Mas tudo bem. Mentira, é 1717. 1171 é outra coisa. Foi um decreto. Aí, o que acontece? O ponto é que a discussão chegou até o STF porque, cara, eu posso ou não posso. O STJ já tinha um posicionamento dizendo, pode até a página 5. O STF falava, não pode, vá. E depois, quando surgiram conselhos profissionais, como entidades que podiam aplicar penalidade, deram uma cagada da autarquia, tudo bem. Depois o STF resolveu responder. Como que está funcionando? Vamos lá. Em relação à delegação, deixa eu apagar a tela aqui e falaremos sobre isso. De novo, eu preciso mostrar os ciclos para você. Norma, consentimento, fiscalização e sanção. Perfeito? O que o STF falou? O ciclo de norma, os ciclos de norma e sanção, eles são indelegáveis. Por quê? Porque isso aqui cria regra. Isso aqui pune. Não, mano. Aí só o poder público. Porém, o que o STF disse? Consentimento e fiscalização, eles são atos que ele chama de atos de mera execução. O que significa ser um ato de mera execução? Significa que ele não tem o poder de restringir nada e muito menos de aplicar uma punição. Então, se entendeu que os atos de mera execução são delegáveis. Então, essa que é a resposta para qualquer prova de concurso público que você pega na sua vida. Se ele falar para você, eu estou delegando o poder de polícia, mas não está mesmo. Agora, deleguei uma parte, os ciclos de consentimento ou fiscalização. Ou a banca pode falar, a questão pode falar, delegar os atos de mera execução. Perfeito, isso pode. É esse o entendimento que prevalece, tá? Então, em relação ao pessoal que perguntou, eu posso delegar o poder de polícia? De regra, não. Mas não posso mesmo.
tá? Aí eu posso até voltar aqui, ó, que a primeira pessoa que me perguntou, só para voltar aqui, foi a Joélia. É indelegável em regra, podendo ser delegado a pessoa de direito público, no caso, aspectos materiais de mera execução. Na verdade, direito privado, tá? Porque delegar para o poder público é normal. Aliás, ser de direito público, em muitos casos, não são todos, te confere o poder de polícia. Foi por isso que os conselhos profissionais foram transformados em autarquias. Porque foi uma desculpa do STF. Não, mas ele é uma autarquia. A autarquia é de direito público, então pode. Que, na verdade, é a única do mundo que é uma pessoa de direito privado que é uma autarquia. Só o STF consegue fazer isso no Brasil. Que são os conselhos, né? O CRM, CRA, os conselhos regionais aí, profissionais de trabalho, né? Qual é a ideia? Eu posso delegar os ciclos de consentimento e fiscalização, tranquilo. Consentimento inteiro. Gente, pensa comigo. Quem é a autoescola? A autoescola é uma pessoa de direito privado, é ela que te autoriza a dirigir, seguindo as regras do Detran, as normas estabelecidas pela instituição de trânsito brasileira. Percebe? Então é isso. Agora, lá em Minas Gerais, voltando para Minas, qual era o problema? O problema é que tinha a câmera pegava o cara e multava. Não, o que pode acontecer é, a câmera ela fiscaliza, identificou irregularidade, comunica automaticamente o poder público, para o poder público aplicar a sanção. Aí sim, aplicou a penalidade, está tudo certo. Tá? Então eu não posso, tá? Não posso permitir a delegação da penalidade. O Nate River, ou Nat River, ou a Nat River, desculpa, tá? Se eu não identifiquei, porque só tem um N, se tivesse uma foto ficava mais fácil. Todo o poder de polícia tem auto-executoriedade e imperatividade. Sim, porque são, inclusive, atos administrativos, tá? Deixa eu até ir para a tela aqui e trazer isso para vocês também. O poder de polícia, ele tem como características ser discricionário, apesar que essa característica aqui está meio caindo por terra, porque tem casos que o poder de polícia vai ser vinculado. Ele é auto-executório. O que significa ser auto-executório? Significa que eu não preciso do poder judiciário para produzir efeitos no meu ato. E ele é coercitivo. Coercitivo porque ele cria uma ordem que tem que ser respeitada pelo particular, e se não for respeitada, eu posso inclusive utilizar-me de força, né, levar você a aceitar a demanda. Beleza? Aonde que está a jogada? O poder de polícia ele ser auto-executório, deixa eu falar isso que é importante, significa que quando... Vamos pensar no fiscal de vigilância sanitária. Identificou um monte de irregularidade, ele pode chegar e falar, fecha o estabelecimento. Mas fecha, suspende a atividade, fecha esse troço, enquanto a gente não resolve. Aí o particular pode chegar e falar, é ruim, hein? Só quando o juiz mandar, fala, o imbecil, eu tenho auto-executoriedade, querido. Então o que eu tô falando pra você é uma ordem. Você não vai cumprir, não? Vou chamar a polícia. Aí sim, pode chamar a polícia, né? Aí eu chamo a polícia, tô nem aí. Pra poder ajudar. A questão é que, assim, toma cuidado com multa na hora da sua prova. Porque, veja, quando você sofre uma multa, você não fica esperando o juiz bater martelo para dizer que a multa tá certa. Você não é bobo. Tu vai lá e paga. Depois você entra lá na junta recursal e vambora. Qual é o problema? O problema é que, quando você leva uma multa, a multa é auto-executória na sua aplicação. Mas se você não pagar a multa, a administração pública não pode bater na sua porta para te cobrar. A multa, tá? Quando a multa é aplicada, ela é normalmente, né? Normalmente não, quando ela é aplicada, ela é auto-executória. A multa é uma obrigação de cumprimento, execução automática. Mas se você não pagar, para poder executar a sua dívida com o Estado, somente mediante o judiciário. Então, execução de multa não paga. Esse é o macete. Se a questão falar de multa, blá, 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 e chegar e falar assim, ó, tem a multa, mas não pagou, a administração pública não pode chegar na sua casa penhorando tudo, roubando tudo, levando tudo, porque ela não pode executar. Então, a execução de multa não paga somente pelo Poder Judiciário. O Thiago perguntou aqui em relação... A Joela falou aqui, ó, todos os poderes são discricionários? De regra, sim, tá? O uso do poder, não, porque assim, o que é um poder administrativo? O poder administrativo não é um poder pelo poder. É um poder que a administração pública tem para atender a demanda do interesse público. É um instrumento que o Estado tem. Então, o uso do poder é vinculado, tem que usar. Agora, como que ele vai ser aplicado, normalmente é discricionário. Agora, tem que ver de acordo, né? Por exemplo, disciplinar, normalmente é discricionário. Mas, às vezes, a lei diz, olha, você tem que aplicar tal multa, tal pena e não tem conversa. Então, depende muito do caso. Mas, de regra, os poderes são naturalmente discricionários. Não o uso dele, tá? O poder tem que ser utilizado pelo Estado. Aí entra a pergunta do Cello.
o abuso de poder. O que é abuso de poder? Eu nem coloquei, na verdade eu não ia falar não, mas como você perguntou, eu faço questão. O que é o abuso de poder? O abuso de poder é um termo genérico que tem duas espécies: o excesso de poder e o desvio de poder. Quando você fala em excesso de poder, você está falando necessariamente numa atuação fora da competência. Quando você fala em desvio de poder, você está falando de uma atuação fora da finalidade. Então, assim, o que é o abuso de poder? É toda vez que a autoridade pública ela faz alguma coisa que não está previsto na competência dela, daquele jeito, assim. Porque, gente, tem uma discussão doutrinária sobre o abuso de poder pode ser cometido por todo mundo. Para concurso público, não. Só pode cometer abuso de poder a autoridade competente. Só que você tem uma competência até a página 5. Se você fizer além daquilo, você comete abuso. Se você fizer aquém também, quer deixar de fazer, também comete abuso. Tá? A doutrina majoritária entende que se eu não sou competente, eu também não posso cometer abuso de poder. Eu posso cometer crime, posso cometer infração administrativa, mas eu não cometo abuso de poder. Abuso de poder é só a autoridade que é competente. Então, quando você faz além da sua competência, você comete abuso de poder. Mas abuso de poder também acontece quando você pega um ato que era para ser de interesse público e transforma em interesse privado. Por isso que o abuso de poder é um termo genérico. Quando o agente público ofende competência ou finalidade, ele está cometendo abuso de poder. Só que existem os termos específicos, as espécies. Quando você fala que houve vício na competência, ou seja, o cara não tinha competência para agir daquele jeito, você chama de excesso de poder. Quando você diz que o cara desviou a finalidade, ao invés de colocar o interesse público, colocou o interesse privado na finalidade, você diz que houve desvio de poder. Alguns chamam de excesso de competência e também chamam de desvio de finalidade. Tem até um macetinho que eu gosto, eu vou deixar de presente para vocês para a gente acabar com isso. Quando você fala em competência, é excesso de poder. Sabe aquela vizinha que você tem vontade de matar? Ou seu vizinho que você tem vontade de matar? Pois é. A única coisa que vocês têm em comum é o CEP de vocês, né? Que vocês moram no mesmo CEP. Porque tem uma coisa que diferencia muito vocês. Você não é, mas ela ou ele, finalidade é desvio de poder. É só lembrar do teu vizinho que, competência configura excesso de poder. Então, vício na competência significa a espécie de abuso de poder chamada excesso de poder. Vício na finalidade significa desvio de poder, né, que é a espécie, ou o abuso de poder. Cuidado na prova que, assim, qualquer um deles pode ser chamado de abuso de poder. Vício de competência e vício de finalidade. É abuso de poder. Mas se a prova quiser ser específica, normalmente ela vai nos tipos. Então, quando ela fala excesso de poder, é competência. Quando ela fala desvio de poder, de finalidade, desvio de poder, é finalidade. Tá?